Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Prepara o seu coração, reserve esse momento onde há conectividade entre você e a Palavra de Deus. Antes de orarmos, vamos meditar juntos em uma palavra poderosa de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 18 está escrito: Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Essa passagem descreve a impressionante mudança da vida do apóstolo Paulo antes desse momento. Ele era conhecido por perseguir a igreja, respeitado entre os líderes judeus, um homem de influência e conhecimento, mas que usava sua força na direção errada. Ele acreditava estar defendendo a verdade, mas na realidade estava cego espiritualmente. Até que, no caminho de Damasco, Jesus Cristo ressurreto interrompeu sua missão. Uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu ao chão e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante tudo mudou. O homem que acreditava enxergar claramente foi mergulhado em escuridão, para dias depois ter sua visão restaurada. E muito mais do que isso, ter os olhos espirituais abertos na verdade eterna, para a verdade eterna. Essa é a prova de que Deus pode mudar qualquer história, inclusive a sua. Se hoje você sente que está perdido, confuso ou cego em alguma área da sua vida, lembre-se, quando Deus intervém, tudo se transforma e Ele tira as escamas dos olhos e abre os caminhos da vitória. Quando Ananias orou por Paulo, algo extraordinário aconteceu. Escamas caíram dos seus olhos. Mas não foi apenas a visão natural que voltou, e sim a abertura de uma nova percepção espiritual. Ele enxergou a vida de uma forma totalmente diferente. O que antes parecia verdade se mostrou engano, o que antes era trevas se revelou luz, e assim acontece conosco. Quando Cristo entra em nossa história, Ele não muda apenas circunstâncias, mas muda a forma como vemos o mundo. Aquilo que antes parecia normal começa a se mostrar destrutivo. E o que antes parecia sem valor passa a ter um brilho incomparável. E é por isso que a Bíblia declara no Salmo 146:8: O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Deus deseja abrir os olhos também. Ele quer que você enxergue a verdade, perceba a beleza da sua graça e viva como uma nova visão de fé. Lembre-se, a maior mudança não está fora, está dentro de nós. Quando a visão espiritual é restaurada, tudo ao redor ganha novo significado. A história de Paulo nos mostra uma verdade poderosa. Muitas vezes pensamos que estamos no caminho certo, mas na realidade estamos cegos. Paulo acreditava estar servindo a Deus, quando na verdade estava perseguindo a própria obra de Cristo. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes achamos que estamos com todas as respostas, mas estamos sendo guiados por nossos próprios desejos, feridas e enganos? Porém, quando Deus intervém, Ele remove as escamas dos nossos olhos. Ele revela quem realmente somos e quem Ele deseja que nos tornemos. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em enxergar a vida através da luz da verdade. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Quando permitimos que Cristo ilumine o nosso caminho, percebemos que não estamos sozinhos. Apenas precisávamos abrir os olhos da fé. Hoje, essa mesma oportunidade está diante de você. É impressionante como duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas totalmente diferentes. Uma vê derrota, outra vê oportunidade. Uma vê dor, outra vê crescimento. Isso acontece porque a visão espiritual muda tudo. A Bíblia afirma em 1 Coríntios, versículo 1, a mensagem da cruz é loucura para os que estão percebendo. Mas, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A diferença não está
na mensagem, mas em como enxergamos. Muitos ainda olham para o Evangelho como fraqueza, mas aqueles que tiveram os olhos abertos sabem que é a maior força do universo. Assim também na sua vida. Talvez alguém olhe para você e veja um fracasso, mas Deus olha para você e vê um vencedor. Talvez digam que não há saída, mas Deus abre caminhos onde ninguém imagina. Quando Ele muda a sua visão, você começa a enxergar a vitória em meio à luta e propósito em meio ao sofrimento. O segredo está em pedir diariamente: Senhor, abre os meus olhos para ver como Tu vês. A vida nem sempre é como parece. Muitas vezes o que vemos é apenas uma camada superficial e perdemos o melhor que Deus preparou para nós. Assim como Paulo só enxergou o verdadeiro propósito de sua vida após ter os olhos espirituais abertos. Você também pode descobrir verdades ocultas em sua jornada. Deus quer que você veja além do que o mundo mostra, que perceba bênçãos escondidas em desafios e oportunidades disfarçadas em dificuldades. Ele quer que você enxergue o valor eterno do que muitas vezes parece insignificante. Como está escrito em 2 Coríntios 4,18, não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Pois as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Quando aprendemos a olhar com os olhos de Deus, começamos a perceber que cada situação, cada pessoa, cada momento tem um propósito divino. E mesmo nas trevas, Ele é a luz que revela a verdade. Antes de encontrar Cristo, Paulo via o mundo através de lentes distorcidas. Ele acreditava que estava fazendo o correto, mas estava perseguindo aqueles que amava, aqueles que Deus amava. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes julgamos situações ou pessoas sem perceber que nossa visão está turvada? A boa notícia é que Deus pode mudar tudo isso hoje. Ele quer remover tudo que impede você de enxergar a verdade. Enganos, feridas, preconceitos, medos. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais, percebemos a verdade não depende da opinião alheia, mas do que Deus diz. Passamos a ver o valor do Evangelho, a importância de seguir seus caminhos e a beleza de viver segundo a sua vontade. É nesse momento que a nossa vida deixa de ser guiada por nossa própria compreensão e passa a caminhar pela luz divina. Lembre-se, não importa o quão confuso esteja o seu caminho, Deus pode abrir os seus olhos e te mostrar o que realmente importa. Quando Deus abre os nossos olhos, Ele nos dá mais do que clareza, Ele nos dá transformação. O que antes parecia impossível, agora se torna oportunidade. O que antes parecia desânimo, agora se transforma em uma grande esperança. A vida muda quando deixamos de confiar apenas em nossos próprios olhos e começamos a enxergar os olhos da fé, assim como Paulo, que antes perseguia a igreja e depois tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você também pode experimentar o renascimento espiritual hoje. Cada ferida, cada queda, cada erro do passado pode se tornar um testemunho de vitória. Deus quer que você veja além do que é temporário e enxergue o que é eterno. Ele quer que você perceba o seu valor, sua missão e as bênçãos que estavam escondidos. Quando a luz divina entra, toda a escuridão desaparece e a vida nunca mais será a mesma. E assim a gente finaliza mais essa mensagem para você, que o Senhor possa, aí dentro da sua intimidade, do seu relacionamento com o Senhor, retirar todas as escamas que estão obstruindo seus olhos de ver a verdade daquilo que Deus separou para você. Que as promessas do Senhor agora venham se transformar de uma forma lúcida, que você consiga ver como elas são palpáveis e reais a partir do momento que você acredita e é livre espiritualmente. Então, agradeço você que chegou até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal,
para você receber mais mensagens como essa. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!